Fala, meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos falar um pouco do primeiro filo de animais, que são os poríferos, começando pelas características gerais desse filo aqui. Bom, quem são os representantes principais desse grupo? São as esponjas, certo? As esponjas do mar, elas são aquáticas, né? Ou seja, elas precisam viver na água, você não consegue encontrar uma esponja fora do ambiente aquático. E a maioria é marinha, né? Porém, tem alguns representantes que podem viver também em água doce. Eles são bentônicos, por quê? Porque eles são animais que vivem no fundo do mar. E eles são sésseis, ou seja, eles são animais que vivem fixos a um substrato, eles não se locomovem. E também eles são heterótrofos, ou seja, eles não fazem fotossíntese, mas eles precisam se alimentar de alguma fonte. Só que como eles não possuem nenhum tecido verdadeiro, ou seja, por isso que eles são chamados de ablásticos, não possuem endoderme, mesoderme e ectoderme, eles são tão heterótrofos filtradores. Por quê? Porque nós vamos perceber na anatomia dos poríferos que eles possuem poros, por isso que é o nome porífero, porque eles possuem poros e é nesses poros que a água entra, certo? E ali dentro do corpo do porífero ocorre o que? A captura do alimento por filtração, e ele consegue se alimentar, né? E eles são ablásticos porque eles não possuem nenhum tipo de tecido, nem a mesoderme, nem a endoderme, nem a ectoderme. Como eles não possuem nenhum tipo de tecido, eles são animais, mas eles têm algumas células principais que acabam fazendo com que a sua fisiologia funcione. E uma delas é o coanócito, que é a célula principal, certo? Porque é ela que capta o alimento, né? É ela que faz a movimentação do fluxo de água entrar pelos poros e dentro, né, o alimento ele é capturado por esse flagelo aqui. O amebócito é uma célula na qual ela tem alta capacidade de regeneração, certo? E é por isso então que os poríferos, ao se cortar ele em vários pedaços, cada pedaço cortado dá origem a um porífero novo, porque ele possui uma grande capacidade de regeneração. E as espículas são células responsáveis pela sustentação do corpo do porífero, já que ele não possui esqueleto. Então aqui uma representação da anatomia do corpo do porífero, né, com algumas células principais que eu já mencionei, como aqui o coanócito, que reveste internamente o corpo do porífero, que faz a movimentação da água entrar pelos poros e sair por essa abertura principal que é o ósculo. Dentro do corpo do porífero chama-se átrio ou espongiocele, que é por onde o fluxo de água ocorre, né, entrando pelos poros e saindo pelo ósculo. E quem permite a entrada da água e a saída é os coanócitos, que são essas células aqui, ó, que tem um flagelo. Então a água entra por aqui e dentro da água contém partículas, né, alimentares, né, e os flagelos dessa célula aqui, o coanócito, capta e ocorre a digestão dentro da célula. Portanto, tem uma digestão intracelular. Aqui temos o pinacócito, né, que é uma célula que reveste o corpo da esponja externamente. Temos a espícula, que pode ser de dois tipos, tanto essa quanto essa, que é a célula que forma o suposto esqueleto da esponja. E o amebócito, então, é a célula que tem alta capacidade de regeneração, né? Que se o porífero for cortado em vários pedaços, cada pedaço do porífero dá origem a uma esponja nova. Bom, o tipo de reprodução dos poríferos, então, ela pode ser sexuada e assexuada. Começando aqui pela sexuada, então, ocorre entre duas esponjas diferentes, né? Onde uma esponja libera os espermatozoides na água e esses espermas entram, né, na outra esponja pelos poros e lá acontece a fecundação. Aí depois que ocorre a fecundação, essa esponja libera uma larva e essa larva ela vai se desenvolver, vai fixar no substrato e vai dar origem a uma esponja nova. Então essa é a fecundação sexuada, onde há troca de gametas. E na reprodução assexuada não há troca de gametas, então ela ocorre então através de um brotamento,
surge um broto na lateral de uma esponja, e esse broto com o tempo vai se desprender, cai no chão e dá origem a uma esponja nova. Então aqui não há troca de material genético, certo? E esse é o tipo de reprodução assexuada. Tudo bem então? Bom, então é isso. Caso vocês tenham curtido essa aula aqui sobre poríferos, por favor, curta, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus e até a próxima.